Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? Quarta-feira cheia de novidades que já a gente começa a contar aí, e opinar, e discutir, e conversar sobre esses assuntos com vocês, tá? O Vladimir Alves está aqui hoje com a gente, Felipe Campos também, os seus bafões, você vai ficar sabendo de tudo. Informação é o que não falta. Mas vamos começar a nossa primeira página de hoje com esse assunto que já começou a ser bochichado desde ontem, foi crescendo e hoje está todo mundo falando sobre o casal Susana Werner e o goleiro Júlio César, casados aí há mais de 15 anos, para vocês terem uma ideia. Sempre passaram a imagem de casal feliz, mas dessa vez ele resolveu vir para o Brasil, passar uma temporada jogando no Flamengo, como goleiro do Flamengo, e deixou a mulher e os filhos na Europa sozinhos. A justificativa, vamos dizer assim, é que é para uma temporada de 3 meses, que não deve ficar só por aí. Mas mesmo que fosse uma semana, mesmo que fosse um dia, o que pega nessa história e o que deixou a Susana muito abalada, a ponto dela vir para as redes sociais e fazer um tremendo desabafo, e inclusive entre lágrimas, ela não se conforma, ela está muito revoltada, ela não aceita que o marido chegue e apenas comunique: olha, estou indo embora, vou jogar no Flamengo, vou para o Rio de Janeiro, vocês vão ficar, entendeu? É um absurdo, na verdade. Sei lá, se é porque eu sou mulher, porque eu sou mãe, porque a gente já foi casada também. Você entende o ponto de vista dela, porque, puxa vida, é a distância, não é que ele vai ali na esquina, não é que ele vai atravessar a cidade de um bairro para o outro, não é que ele está mudando de time, mas na mesma cidade, no mesmo país, ele está atravessando o Atlântico, né? Ele está vindo para uma distância enorme, e isso não é discutido, isso não é conversado, isso não é medido as consequências, o custo-benefício, né? Com uma atitude dessa, você tem que sentar com a sua mulher e conversar: vale a pena, não vale a pena, você ficaria, eu posso ir, daqui 3 meses eu volto, daqui 3 meses a gente não sabe o que vai rolar, de repente deixa chegar o final do ano, ou o meio do ano, não é? E vocês vão todos, se faz um acordo, porque é uma família. Então você não decide só você por todos. É uma coisa muito estranha. E muito menos você chega e comunica uma decisão dessa dimensão. É claro que ela ficou abalada, saiu dos eixos, está revoltada e fez um desabafo, está aí contando tudo o que aconteceu. Ele ainda não se manifestou, não disse o lado dele nessa história, tá? Pode justificar que são apenas, entre aspas, 3 meses, né? Ou que ele precisava pensar na carreira, qualquer coisa que seja, não justifica o fato de não ter sido conversado, porque essa é a regra entre os casais, esse é o acordo que se faz. Numa família tudo é partilhado, tudo é dividido, as coisas são pensadas juntas e chega-se a um denominador comum, pelo menos, não é? Tenta-se ser assim, para que tudo seja dividido, para que todos, não é, possam se preparar, inclusive, num caso de mudança da rotina, de mudança de vida, se preparar para a ausência daquele que vai precisar viajar, sair, trabalhar em outro lugar. Essas coisas são conversadas, como já foram outras vezes. Ela já veio, né, com ele para o Brasil, já voltou com ele para a Europa. Por que dessa vez é assim e dessa vez é só comunicado? E comunicado em cima da hora. É isso que a Susana não se conforma. Eu acho que é isso que dá para entender de verdade. Se ela devia discutir isso só com ele ou não, né, é uma outra história. Mas, pelo jeito, não houve espaço nem para essa discussão. Parece que não houve espaço nem para brigar. Então, a única maneira de desabafar é vir para as redes sociais e contar para todo mundo o que está acontecendo, como é que está abalada, como é que está magoada, como é que está inconformada, e receber um colo, pelo menos do público, não é? Que acompanha a história dos dois desde que eles começaram a namorar, gente. Todo mundo conhece, né,
a história do casal. Então acho que ela buscou isso também, compreensão, apoio, alguém que pudesse dizer alguma coisa que acalmasse o coração dela numa história como essa, porque são 2 filhos adolescentes, gente, um de 15, a outra parece que tem 14 anos, quer dizer, além de tudo, você fica com 2 adolescentes. Claro que mãe cria filho sozinho em qualquer idade. A gente sabe que a adolescência é uma fase de turbulência hormonal que reflete, né, total no comportamento e que eles deixam a gente de cabelos brancos antes do tempo. Então, com uma mudança brusca como essa, não se sabe como pode reagir. E assim, como pai, acho que também isso teria que ter sido pensado, né? Ele que vai ter que dizer se pensou, se não pensou, quais foram os pesos que ele colocou na balança para tomar uma atitude tão radical, uma atitude que não é uma atitude de um casamento, foi uma atitude absolutamente de vontade individual, daquela coisa, eu quero assim, vai ser assim, e que muita gente já fica falando, né? Ah, não sei não, acho que ele não vai voltar, não sei, por que ele fez dessa maneira, por que ele não trouxe ela, por que ele não trouxe os filhos, por que ele não veio com a família, e isso gera uma instabilidade emocional muito grande na Suzana, porque ela mesma está se fazendo essas perguntas, e ela tem medo das respostas que possam vir daí, que ele tenha vindo para 3 meses sem consultar ninguém, e que ele continue por aqui depois desses 3 meses, nessa mesma batida, né, longe dela e longe dos filhos, lá do outro lado do mundo, né, lá do outro lado do Atlântico. Então é realmente muito complicado. Daqui a pouquinho vocês vão ver aí o desabafo da Suzana Werner. Ela foi gravando um vídeo atrás do outro, um vídeo atrás do outro, para realmente, né, ir desabafando e contando como é que as coisas aconteceram. Ela tem recebido uma solidariedade bem grande do público, principalmente, né, dos internautas, das internautas femininas, das internautas, na verdade, das mulheres na internet, que entendem o que ela está sentindo. Eu também entendo, de verdade, e eu acho que se fosse contrário, não é só porque é mulher, é porque a gente fala a partir da nossa experiência como mulher, é claro, mas se fosse contrário também, se ela pegasse os filhos e só comunicasse o Júlio César, olha, eu vou para o Brasil, vou ficar 3 meses lá, você continua por aqui, você não vai, né? Seria a mesma coisa, é uma atitude que choca, mas a gente está acostumada com essa história, porque parece, e isso foi muito comentado, aquela velha história do século passado, você sai para comprar cigarro e você não volta nunca mais. É a impressão que dá, né? Ou então você sai, manda uma mensagem ou faz uma postagem dizendo tchau, acabou, não vou voltar, alguma coisa assim, que são coisas que acontecem, né? Muda só a maneira. O avanço tecnológico favorece. Aliás, eu escrevi sobre tudo isso no meu livro Homens que Somem, porque a atitude do Júlio César parece um pouco isso. Ele só não some mesmo porque eles são públicos, não é? Ela pode vir para as redes sociais. Hoje a mulher tem onde desabafar, onde gritar, onde fazer com que as pessoas saibam o que está acontecendo, e isso provoca uma reação que de alguma maneira vai afetar a situação, ou para o bem ou para o mal. Mas antes isso não existia, né? Era o máximo a família ou o quarteirão da sua rua ou o vizinho do lado que ficava sabendo, prestava solidariedade e mais nada. Hoje as coisas mudaram, hoje tem megafone, ó, e todo mundo fica realmente questionando, se solidarizando, mas de alguma maneira presente e tentando ajudar na medida do possível. Às vezes uma frase, né, um carinho, um gesto de apoio, uma foto, pode ajudar uma pessoa muito mais do que nós possamos imaginar. Isso eu acho que pode ser bom para ela, porque a sensação de solidão, de abandono, deve estar sendo muito grande. E vamos esperar que ele se manifeste, né? Ou vamos esperar que ele volte para casa, todo mundo faça as malas e venha com ele. E embora uma coisa que as mulheres comentaram muito também na internet, é que ele fez de um jeito sabendo que mesmo que ela quisesse, ela não poderia vir atrás dele, porque ela tem filhos na escola, ela tem trabalhos, ela tem compromissos lá em Portugal também, porque era em Portugal que eles estão morando, não é? Ou ele estava, e agora ela está lá com os filhos. Então ela está amarrada, nem que ela quisesse falar, você está indo, então fazer as malas a gente vai também. Ela não tem
como fazer isso. Daí essa sensação de quase desespero que a Susana Werner, infelizmente, está vivendo. Vamos ver como é que essa história se encaminha. Eu estou aqui com o Felipe Campos. Boa tarde, Felipe. Tudo bom, querido? Você? Tudo paz, boa tarde para você. Muito boa tarde. Tudo bom também? Tudo Como bem, é que graças vocês a estão Deus. vendo isso? Do ponto de vista masculino é bom aqui, viu? Se bem que, neste caso, os homens não estão com moral nenhuma, né? No caso do Júlio, a situação é complicada. Porque, assim, as pessoas casam e lá no momento em que estão em frente ao padre, um sacerdote, ou quem quer que seja, elas prometem se formar uma unidade. Claro. E aí, como é que a pessoa... Porque, assim, um clube não liga para você e fala, escuta, vem amanhã, já sai correndo, as coisas são feitas com tempo, né? E aí eu estava até comentando com o Felipe, e o Felipe resumiu essa charada com o título do seu livro mesmo, Qual? De Homens que Somem. Ah, tá. Porque não Que tem outra pena. explicação. Tipo, ele já Porque sabia... existe toda uma negociação, né? Não Você é tocou assim. num ponto importante. Como é que ele vem da Europa para cá, para jogar num time do Brasil, Porque da são noite 3 pro meses, dia? essa história da Eu não sei temporada como também. que é essa questão de temporada no futebol, que tipo de contratação, que tipo de acordo fizeram para ele. Mas ninguém vem assim, da noite pro dia, embarca, ou seja, ele não quis falar. Não. Ela Ele decidiu tudo sozinho. decidiu tudo sozinho, não comunicou, ela não ficou sabendo de nada, tomou um susto igual todo mundo e fez aquele desabafo das redes sociais que já até saiu do ar. Mas assim, Mas muita a gente recuperou. tem e vai mostrar para vocês. E aí- Por que saiu do ar, você acha? Ela tirou? Se ela publicou no Stories, ele Aí sai só em fica 24 24 horas mesmo, então né? já está fora do ar, mas assim, isso virou um caso de repercussão mundial, até porque, né, reconhecido. são conhecidos também no mundo. Só que tem um agravante nessa história, Qual? que ele já chega ao Brasil e já é flagrado num clube cercado de mulheres, curtindo a noitada junto com Adriano Imperador. Imagina Nossa, a gente. companhia. Imagina como ela não está agora, Imagina a cabeça sabendo que o dela. marido, ele virou as costas. Ela tá chorando, ela tá desesperada, ela não sabe, não é, como é que ela vai viver essa situação sozinha lá em Portugal. Ele já tá aqui, já tá com a mulherada, já tá na na noitada. balada, já tá... Ele virou as costas para ela, arrumar a mala e veio embora, largou mulher Aquele e filhos. tipo, né, vou ali ser feliz e já volto ou não volto, né, que, infelizmente...